Mais de 40 corpos já foram retirados do rio Potomac, em Washington, D.C., enquanto as investigações sobre o desastre aéreo avançam. Presidente Lula ameaça taxar os Estados Unidos se Trump impor tarifas de importação sobre produtos brasileiros. Na Flórida, a bola volta a rolar em Orlando. Ex-jogadores da seleção brasileira entram em campo para jogo beneficente. E ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. E os trabalhos de resgate dos corpos das vítimas do acidente aéreo de Washington, D.C. continuam. Mais de 40 corpos já foram retirados do rio Potomac. Barcos da polícia retornaram ao rio Potomac nesta sexta-feira para a retomada das buscas. Ao menos 40 corpos já foram resgatados. Enquanto as equipes trabalham em meio às temperaturas congelantes, as investigações avançam. As autoridades examinam, por exemplo, as ações do piloto militar e também o controle de tráfego aéreo. Na quarta-feira, a colisão no ar entre as aeronaves tirou a vida de 67 pessoas que estavam a bordo. O helicóptero aparentemente voou na trajetória do jato da American Airlines. O acidente aéreo em Washington, D.C., foi o mais mortal do país em 20 anos. Começa a valer neste sábado as tarifas sobre importações do Canadá, México e China. A Casa Branca confirmou as tarifas nesta sexta-feira por meio de coletiva de imprensa. O presidente Donald Trump vai aplicar tarifas de 25% sobre importações do Canadá e do México e tarifas de 10% sobre produtos da China. As tarifas passam a valer a partir deste sábado, 1º de fevereiro. Após 2 semanas do retorno à Casa Branca, Trump cumpriu as promessas sobre impor tarifas aos 3 países, segundo ele, para impedir a imigração ilegal e o contrabando de produtos químicos usados para fazer fentanil. A polícia de um condado da Flórida está fazendo mudanças para atender às políticas de reforma de imigração do presidente Donald Trump. A repórter Lorena Gomes traz as informações. Os agentes do condado de Volusia agora vão fazer perguntas adicionais sobre o status de imigração e relatarão as informações às autoridades federais. Com isso, pedidos de fiança poderão ser negados, por exemplo. São questões sobre qual porto de entrada a pessoa veio, quanto tempo ela está aqui e como ela chegou aqui. Segundo o xerife Mike Chitwood, a medida faz parte das mudanças implementadas para fortalecer a cooperação com agências federais em relação a imigrantes indocumentados presos por crimes. De acordo com relatórios preliminares, a mudança já estaria se mostrando bem sucedida. No início da semana, um jamaicano com visto de trabalho, que já era alvo de investigação, foi preso com 5 quilos de cocaína e 15 de metanfetamina. No entanto, o xerife deixou claro que o alvo da ação são criminosos e não imigrantes indocumentados. E ainda sobre imigração, uma agência de serviços humanos em Palm Beach disse que imigrantes que pediram asilo estariam sendo atraídos e marcados para deportação. De acordo com a denúncia, 20 pessoas foram detidas quando foram fazer os check-ins oficiais. Ainda de acordo com a denúncia, alguns recebem ligações do ICE informando que o GPS ou o telefone não estão funcionando, ou que a pessoa esqueceu de assinar algo e, ao chegar ao local, essas pessoas são presas. A comunidade afirma estar sendo enganada e que o fato instaurou o caos e o medo entre a comunidade. Eles dizem ainda que as famílias estão sendo separadas da pior maneira possível. E uma auxiliar de professor foi presa acusada de agredir 2 alunos autistas não verbais. De acordo com a polícia do condado de Marion, Deborah Rand, de 54 anos, teria batido na boca de um estudante e pressionado a unha na mão de outro. As crianças estudam na Harbor View Elementary School. Uma delas teria ficado com a marca da agressão no corpo. A outra chorava e indicava que o rosto doía.
De acordo com um relatório da prisão, uma outra professora da educação primária teria visto a situação e ficado preocupada. Débora foi contratada como educadora de crianças especiais. Ela nega as acusações e disse que estava apenas tentando tirar algo da boca da criança. Ela foi colocada em licença administrativa enquanto aguarda o fim do processo. E a gente muda de assunto para falar de uma ação beneficente que vai acontecer aqui em Orlando neste sábado. Uma partida de futebol vai reunir grandes nomes que passaram pela seleção brasileira em prol das famílias necessitadas. Confira. O Brazilian Master Football e Amigos de Orlando está na 5ª edição. O evento é organizado pelo ex-jogador da seleção brasileira, Gonçalves. Este ano, a partida vai reunir nomes como o pentacampeão Rivaldo, o ex-jogador da seleção Emerson, além de outros grandes ídolos que fizeram parte de clubes nacionais e internacionais como Gilmar e Léo Lima, do São Paulo, e Diego Souza, do Fluminense. O jogo é sábado, às 16h no Millennium Soccer, em Orlando. A entrada é 2 quilos de alimento não perecível. Toda a doação será enviada para famílias carentes de Orlando e região. A seguir, presidente Lula ameaça taxar os Estados Unidos se Trump impor tarifas de importação sobre produtos brasileiros. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. Atenção, Newark e região de Nova York. Apresentamos a barbearia Barbie D, no coração do Ironbound, número 70 da Congress Street. Aqui você encontra cortes impecáveis, barbas bem alinhadas e um atendimento de primeira. É hora de renovar o visual. Na Barbie D, você sai estiloso e confiante. Barbearia Barbie D, onde o estilo encontra a excelência. Aberto todos os dias, venha nos visitar hoje mesmo. Barbie D, porque você merece o melhor. Materiais perigosos como baterias são retirados de escombros depois de incêndios na região de Los Angeles. Equipes começaram a difícil tarefa de limpar materiais perigosos deixados para trás. O trabalho na cidade de Altadena, que fica nos arredores de Los Angeles, é feito por equipes da Agência de Proteção Ambiental Americana APA. Foram retirados dos escombros materiais como baterias, latas de tintas e botijões de gás. We want to make it safe for people to come back and look through the remains of the fire without having to worry about explosion hazards and fire hazards or chemical injury. A APA está executando a fase inicial de limpeza, antes que o governo ou empreiteiros privados cheguem com equipamentos pesados para limpar totalmente os lotes. Além de tornar o ambiente seguro para o retorno dos moradores, essa fase inicial de remoção também garante que materiais perigosos como baterias de lítio não acabem no lixo municipal,
onde podem pegar fogo. And then, the pressures here, people want to return to work, they want to return home, they want to come in and see what's left of their place and try to rebuild. And, making that happen quickly for Angelenos is really important to us. E quem está chegando é a correspondente Arlene Balieiro, com as principais notícias do Brasil. Boa noite a todos. O presidente Lula disse na quinta-feira, em conversa com os jornalistas do Palácio do Planalto, que vai responder com reciprocidade caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, resolva impor tarifa de importação sobre os produtos brasileiros. Vamos ouvir um trecho? É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples. Da minha parte, o que eu quero é melhorar nossa relação com os Estados Unidos. Essa história promete novos capítulos e a gente segue acompanhando. E o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassou o mandato da deputada federal Carla Zambelli, do PL. A sessão foi realizada na quinta-feira. Por 5-2, a decisão deixou a parlamentar inelegível por 8 anos, a partir das eleições de 2022. O tribunal entendeu que Zambelli fez uso indesivo dos meios de comunicação e praticou abuso de poder político. A ação foi apresentada pela deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL. A alegação era de que Zambelli divulgou informações falsas sobre o processo eleitoral de 2022. A decisão cabe recurso. Zambelli pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. E a Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou na quinta-feira uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas. 16 mandatos de busca e apreensão foram cumpridos em 7 estados brasileiros, entre eles São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Segundo as investigações, o grupo criminoso explorava a fé das pessoas para convencê-las a investir em falsas transações financeiras, com a promessa de receber valores exorbitantes. Estima-se que o grupo é composto por cerca de 200 integrantes e que tenham lesado mais de 50 mil pessoas no Brasil e no exterior. Acredita-se que o grupo tenha movimentado mais de 160 milhões de reais nos últimos 5 anos. Todos os investigados tiveram suas contas bloqueadas e a suspensão do uso de redes sociais. Até agora, 4 pessoas foram presas. E um homem de 42 anos foi preso nesta semana acusado de maus tratos contra a própria mãe, uma idosa de 73 anos. O caso foi registrado em Goiânia. A Polícia Civil chegou até a casa por meio de uma denúncia anônima. A idosa foi encontrada em estado cadavérico, na cama, sem higiene e cercada de sujeira. Segundo a polícia, ela estava sem comer há 5 dias. E o ambiente era insalubre, com forte odor, sem iluminação e ventilação adequadas. A investigação aponta ainda que a mulher vivia nessas condições há meses. Além da negligência com os cuidados, o filho ainda abusou da mãe. Ele não estava na casa no momento das buscas, mas foi preso após ser localizado pela polícia. Ele vai responder pelas acusações e pode pegar até 12 anos de prisão se condenado. E 28 toneladas de lixo foram retiradas depois de uma limpeza realizada nas galerias e Bocas de Lobo, em São Paulo. Confira. Uma operação de limpeza realizada pela Prefeitura de São Paulo na quarta-feira retirou 28 toneladas de lixo das galerias e Bocas de Lobo só no primeiro dia. A ação tem caráter continuado. A ideia é fazer a limpeza desses locais para evitar enchentes durante o período de chuvas intensas. Mais de 300 funcionários da Prefeitura foram mobilizados para o serviço. A operação também trabalha para conscientizar a população sobre o descarte correto do lixo. No ano passado, a Prefeitura retirou mais de 114 mil toneladas de entulho descartadas de forma irregular. Mais de 300 multas foram aplicadas por descarte indevido. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. Palestinos libertados por Israel chegam a Gaza e são recebidos com festa.
Uma multidão se reuniu na faixa de Gaza na noite de quinta-feira para recepcionar os prisioneiros palestinos libertados por Israel. Como parte do acordo de cessar-fogo desta vez, 110 palestinos que estavam em prisões israelenses foram libertados. O acordo de 19 de janeiro pôs fim em 15 meses de conflito na faixa de Gaza entre Israel e o grupo terrorista Hamas. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite e bom fim de semana.